Glória a Deus, bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero começar a nossa devocional lendo com você um texto bíblico. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 2. Seja bem-vinda. Enquanto você abre a sua Bíblia em Lucas 2, eu vou dar boas-vindas a essa mulher que está chegando agora, né? E que foi conhecida da devocional porque alguém te indicou, ou por de algum motivo você caiu aqui na nossa devocional. Seja muito bem-vinda. Eu desejo que você se inscreva nesse canal para que você receba as nossas orações, as nossas devocionais. E você que já é daqui de casa, abençoa para multiplicar. E já escreve aí no chat, glória a Deus. Então, você já está em Lucas 2, e eu quero começar lendo a partir do versículo 42. Vamos lá? E tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressaram eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram a caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém a buscá-lo. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. 3 dias procurando, acharam assentado no meio aos doutores, ouvindo, como toda criança, e interrogando-os, perguntando assim também como criança. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré e lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Em outras palavras, Jesus tinha 12 anos. E com 12 anos, ele era mais sábio do que José e do que Maria. Mais sábios do que os rabinos do seu tempo. Mas mesmo sendo mais sábio que ele estava sujeito a eles. Por quê? Porque sempre temos um teste. Quando alguém é promovido, o teste dessa promoção é a humildade. Então, nós temos um grande problema com a promoção. Essa palavra é perigosa para quem não sabe o seu verdadeiro significado. Quando alguém é promovido, isso é um teste de humildade. Eu sempre, quando faço alguma mentoria para empresários, eu pergunto para eles quais são das demais qualidades de um líder, quais as 3 principais. E eu raramente escuto as 3, e nessa ordem que eu vou listar agora. A primeira, um líder faz líder. A segunda, um líder lidera com um exemplo. E a terceira, um líder serve. Foi exatamente o que o Senhor Jesus fez. O maior exemplo de liderança que nós podemos ter. E a Bíblia diz que os mais velhos ficaram surpresos com as respostas de Jesus, mas ele não deu respostas. Ele devia perguntar alguma coisa, e aí eles respondiam, e ele perguntava em volta da resposta. Essa abordagem é prática de quem está crescendo. Então, ele mesmo sendo mais sábio, ele se sujeitou aos seus pais. Mesmo sendo mais sábio que os rabinos, ele se sujeitou à lei. Então, nós devemos olhar para ver de que forma nós estamos usando a nossa promoção, a nossa
a nossa colocação, seja no emprego, no trabalho, no casamento, quando o teu marido erra, como você se comporta? Quando o teu colega, o teu próximo erra, como você se comporta? Porque Jesus, até para exortar, fazia isso com amor. Quando, e eu convido você, se não assistiu, assistir The Shows, quando você vê no capítulo, na quarta temporada, você vê a parte que eles estão carregando obrigatoriamente as armaduras e as coisas dos soldados, e ele vai até até uma certa marcação. Quando chega, Jesus continua. E ele, ei, eu mandei você parar. Jesus obedece. E aí ele fala, não, quando alguém mandar você andar uma légua, ande duas. Ali o Senhor mostrou que nós podemos surpreender o adversário. E a única maneira de nós surpreendermos é fazer com amor. Se ele tivesse andado exatamente o caminho que eles pediram, eles estavam fazendo algo por obrigação, pois nós vamos fazer a mesma medida por doação. Então, eu quero que você abra sua Bíblia também em Provérbios 16. Eita, livro abençoado é Provérbios, não é mesmo? É o mandamento para viver feliz. E lá em Provérbios 16 está assim. Vamos ler a partir do verso 18. Vamos ler o 18 e 19, tá bom? Está escrito assim: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, antes de ser honrado, tenha humildade. Do mesmo modo, antes da pessoa cair, uma pessoa que um passo antes da queda é a soberba. Então você está esperando talvez uma resposta de Deus. Talvez você esteja aqui nessa devocional para escutar essa confirmação que Deus está falando com você. Pergunte se Deus está falando com você através do seu coração. Porque a sua cabeça tem que ser a sua serva. E se você só ouvir a devocional com racionalização, você não vai conseguir governar através do seu cérebro. Então, nós devemos fazer orações para que nós possamos todos os dias ser inspirados pelo Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia sobre alguns profetas, sobre sacerdotes, sobre reis, sobre alguns indivíduos como José, Davi. Hoje nós temos acesso ao Espírito Santo como um profeta daquela época. Então, nós devemos aprender a fazer uma oração onde nós tomamos posse desse espírito de sabedoria do Senhor, para que possamos dar frutos. Se você ler lá em Isaías, talvez você não precise abrir agora, mas eu vou ler Isaías 11, de 1 a 3. Porque brotará um rebento de tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento. Então, nós, quando oramos, quando buscamos a unção do Espírito Santo, ele nos abençoa com esses dons. Então, hoje eu quero, nessa devocional, te ensinar a fazer 2 orações. Depois você deveria até voltar essa devocional e escrever essa oração, e você deveria fazer ela todos os dias. Nesse primeiro momento, eu quero que você faça. Ela está em Efésios 1. Vamos lá? Então, põe a mão no seu coração, fecha os seus olhos, e eu vou ler para você e deixa ressoar no seu coração. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e as quais a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ainda em oração, peço que você leia depois, eu vou depois citar Efésios 3. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Nós devemos fazer essa oração todos os dias. Ainda em oração, eu peço que você continue. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te peço que conceda, Pai, a salvação plena que vem por intermédio de Jesus. Porque Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Obrigado. Ó Pai, tu ressuscitaste dos mortos para minha justificação. Todos os meus pecados foram perdoados, todas as doenças curadas. Obrigado, papai. De agora em diante, eu nunca mais andarei sozinho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amada, nós devemos orar continuamente, copiosamente sobre aquilo que nós queremos. Em vez de nós declararmos derrota sobre os nossos casamentos, nós deveremos orar pela transformação. Ah, Renata, mas eu já oro há 5 anos, ora 10. Ora, porque na hora certa o Senhor vai dar. Eu gosto muito daquela passagem que Jesus, Tiaguinho, pede para o Senhor curá-lo, o apóstolo. E ele fala, Tiago, por que tu queres que eu te cure? Senhor, porque o Senhor me dá autoridade para curar outros. Como que eu vou curar desse jeito? E se o Senhor me curar, é mais um testemunho. Ele fala, então, mas a gente tem bastante testemunho, eu tenho muitos e terei milhares. Agora, qual é o testemunho de um homem que eu não curei e ainda mesmo assim continua me seguindo e me servindo e trabalhando no meu reino? Talvez Deus ainda não te deu a sua promessa. O seu papel é orar. Talvez ele fale não, talvez ele fale sim, talvez ele fale talvez ele fale depois. Mas enquanto você espera a resposta do Senhor, você deve continuar orando copiosamente e confiando que a resposta certa virá da boca do Senhor. E não permita que o inimigo soe no seu ouvido, porque o seu casamento às vezes não está do jeito que você quer, a sua vida financeira não está como você quer, talvez a sua vida não esteja nada como você queira. Mas se você orar e confiar no momento certo, na hora certa, não na sua hora, mas na hora de Deus, não da sua maneira, mas da maneira de Deus, ele fará algo além do que você pediu e do que você pensou. Eu creio nisso. Amém? Então, se você também crê, diga amém. Essa é a oração de hoje. Que você pegue essas 2 orações que estão em Efésios 3, do 14 ao 16, e a outra está em Efésios 1, 16 e 18. E eu aconselho você, inclusive, ler Efésios de 1 a 3. Amém? Essas 2 orações Paulo fazia copiosamente. Ele fez inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós devemos aprender a dizer, pela graça de Deus. Isso vai nos manter humilde. Tudo que Deus está fazendo na minha vida é pela graça de Deus. Quando uma paciente ou uma aluna agradece o meu trabalho pelos benefícios que ele acontece na sua vida, eu tenho cuidado de falar para a glória de Deus, para a graça de Deus, porque é Deus que nos capacita, amada. É Deus. Então que você possa hoje meditar. Separa um minuto agora, depois dessa devocional, e vai meditar nessas escrituras, vai falar com o Pai, e Ele vai te responder. Amém? Um dia abençoado para você, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser. Glória a Deus.